Colossenses capítulo 1. Colosenses 1, Vamos ler desde o verso 21. leeremos desde el versículo 21. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no vosso entendimento pelas vossas obras malignas, Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Como nossa hora já está bem avançada, Como ya pasó harto tiempo, e graças ao Senhor por tudo que nossos irmãos já compartilharam aqui, y gracias al Señor por todo lo que nuestros hermanos compartieron aquí, gostaria de fazer uma conclusão sobre até onde podemos ir. quisiera hacer una conclusión hasta donde podamos ir. Depois que Paulo descreve pelo Espírito tantas glórias de Cristo, Después de que Pablo describió tantas glorias por medio del Espíritu, então, a partir do verso 24 desde el versículo 24 até o verso 29, hasta el versículo 29, ele vai mostrar como que a consequência disso na sua vida pessoal. nos muestra cuál es la consecuencia de todo esto en su vida personal. Essa grande revelação de Cristo, Esta gran revelación de Cristo, a visão das glórias de Cristo. la visión de las glorias de Cristo. Qual o resultado que isso produziu em Paulo? ¿Cuál es el resultado que produjo en Pablo? Então, olhe com atenção o verso 24. Miren con atención el versículo 24. Agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Vamos repetir o que já falamos aqui há algumas reuniões atrás. Vamos a repetir un poco lo que ya hablamos en otras reuniones. Um servo do Senhor disse assim certa vez: Un siervo del Señor dijo así una vez: a maior parte das nossas tristezas la mayor parte de nuestras tristezas são resultado de orgulho ferido, son el resultado de un orgullo herido, de vontade própria frustrada de una voluntad propia frustrada e de uma incredulidade ansiosa. y de una incredulidad ansiosa. Assim é conosco. Así es igualmente para con nosotros. Esse é o coração do homem. Este es el corazón del hombre. Agora, Paulo fala de sofrimentos distintos. Ahora Pablo hablará sobre sufrimientos distintos. Ele fala de um tipo de sofrimentos que não tem origem no ego Habla de un tipo de sufrimientos que no se origina en el ego e nem mesmo na vontade própria. y ni siquiera en la voluntad propia. São sofrimentos pela vontade do Senhor. Son los sufrimientos por causa de la voluntad de Dios. Sofrimentos pela visão de Cristo. Sufrimientos por la visión en Cristo. Então ele se regozija nos seus sofrimentos. Él se regocija en los sufrimientos. Isso é impossível que aconteça com um cristão, Esto es imposible que suceda con un cristiano, a não ser que ele tenha a visão das glórias de Cristo. a menos que tenga la visión de las glorias de Cristo. Agora, veja que tipos de sofrimentos Paulo experimentava. Miren qué tipos de sufrimientos experimentó Pablo. Aqui há uma palavra muito forte. Hay una palabra muy fuerte acá. Preencho o que resta das aflições de Cristo. Verso 24. Sí. Cumplo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Essa palavra cumpro o que falta Esta palabra que dice cumplo lo que falta
A palavra cumpro, na língua original, En la lengua original, la palabra cumplo é suplemento ou complemento. es suplementar o complementar. Paulo disse que complementava o que falta das aflições de Cristo. Pablo dice que complementaba lo que faltaba de las aflicciones de Cristo. É uma expressão tremenda, irmão. Es una expresión muy fuerte. Vamos pensar com muito cuidado. Pensemos con cuidado. As aflições que Cristo sofreu na cruz foram completas ou não foram? ¿Estaban completas las aflicciones que Cristo sufrió en la cruz? Ele ¿O disse, no? tudo está consumado. Él dijo, consumado es. Suas aflições foram consumadas. Sus aflicciones fueron consumadas. E a sua obra foi perfeita. Y su obra fue perfecta. Então nós temos uma grande interrogação, indagação aqui. ¿Cuál es nuestra gran interrogante ahora? Paulo disse que ele cumpre ou preenche ou suplementa Pablo dice que cumple, que complementa o que falta lo que falta das aflições de Cristo. de las aflicciones de Cristo. Então preste atenção. Presten atención. Os sofrimentos de Cristo para a redenção, Los sufrimientos de Cristo para la redención. a esses nada falta. A estos sufrimientos no les falta nada. Ele cumpriu a redenção. Él cumplió con la Não há redención. nada a ser completado e é suplementado. No hay nada que falte a ser completado o suplementado. Então, que tipo de sofrimentos são esses? Entonces, ¿qué tipo de sufrimientos son estos que O estamos que hablando? falta das aflições de Cristo? ¿Qué es lo que falta en las aflicciones de Cristo? Creio que só há uma maneira de entendermos isso. Solo hay una manera de que podamos entender Então esto. preste atenção. Presten atención. Os sofrimentos de Cristo para a redenção estão completos. Los sufrimientos de Cristo para la redención están completos. Mas os sofrimentos de Cristo para a edificação da igreja estão em curso. Pero los sufrimientos de Cristo para la edificación de la iglesia todavía están en curso. Nosso Senhor não chamou nenhum companheiro para participar da sua cruz. Nuestro Señor no llamó a nadie para participar de su cruz. Aquele lagar, ele pisou sozinho. Ese momento, ese lugar donde estuvo, Él caminó solo. Essa é a profecia de Isaías. Esa profecía de Isaías. Aquele lugar onde se pisa as uvas. El lugar, el lagar donde se pisan las O uvas. Senhor pisou sozinho. El Señor pisó allí Ele solo. cumpriu todas as aflições para a redenção. Él cumplió todas las aflicciones para la redención. Mas as aflições de Cristo Pero las aflicciones de Cristo para a edificação da igreja, para la edificación de la iglesia, para estes sofrimentos, para estos sufrimientos, ele chama cooperadores. Él llama cooperadores. Isso é tão maravilhoso. Esto es maravilloso. Sofrimentos para a redenção estão completos. Los sufrimientos para la redención están completos. Mas Cristo quis compartilhar os sofrimentos para a edificação da igreja. Pero Cristo quiso compartir las aflicciones para la edificación de la iglesia. Por que sabemos isso com clareza? ¿Por qué podemos saber esto con claridad? Paulo disse assim: Porque Pablo dice, de Deus nós somos cooperadores. somos cooperadores de Dios. Então vamos pensar assim: Pensemos esto. será que o Senhor Jesus não poderia edificar a sua igreja plenamente sozinho? ¿Será que el Señor no puede edificar su iglesia solo Él? É claro que Ele pode. Está claro, Ele Él puede. Ele é o Todo-Poderoso. Es el Todopoderoso. O Espírito que Ele enviou, o seu Espírito, El Espíritu que le envió, su Espíritu, é todo suficiente. es todo suficiente. Mas o Senhor não trabalharia pelo seu Espírito Pero el Señor no trabajaría por su Espíritu sozinho ou só. solo. Ele chamou cooperadores. Él llamó E cooperadores. esse é o nosso imenso privilégio. Este es el inmenso privilegio que tenemos. Para a edificação da igreja. Para la edificación de la iglesia, O Senhor decidiu no seu coração el Señor decidió en su que corazón então Ele iria comprar redimidos, que iba a comprar redimidos. e esses mesmos que foram comprados Y los que fueron comprados seriam tornados seus cooperadores. se volverían sus cooperadores. Então escute aqui algo muito importante. Escuche esto, es importante. Todos nós, irmãos e irmãs, somos obreiros e obreiras de Deus. Todos nosotros, hermanos y hermanas, somos obreros de Dios.
todos nós fomos chamados a cooperar na edificação da igreja. Todos fuimos llamados para cooperar en la edificación de la iglesia. Cada um em um nível diferente. Cada uno en un nivel diferente. Cada um com um dom, um ministério diferente. Cada uno con dones y ministerios diferentes. Mas todos nós temos o mesmo chamamento. Pero todos tenemos el mismo llamamiento. Agora nós sabemos que Paulo é um apóstolo. Ahora sabemos que Pablo es un E apóstol. também é um profeta. Es también un profeta. Também é um evangelista. También un evangelista. Também é um pastor. También un pastor. Também é um mestre. También un maestro. Isso era o apóstolo Paulo. Este era el apóstol Pablo. A visão de Cristo que ele tinha La visión que él tenía de Cristo era tão abrangente, tão completa, era tan completa que então o resultado era que este era el resultado. essa revelação da glória de Cristo La revelación de la gloria de Cristo se fez uma realidade tal em mim se hizo una realidad tal en mí que ele vai dizer: que dice: ai de mim ay de mí se eu não pregar o evangelho. si yo no predico el O que ele evangelio. está dizendo? ¿Qué es lo que quiere decir? Deus tem nas suas mãos uma vara enorme, Que tiene en sus manos una vara enorme. e se eu não pregar o evangelho, Y si yo no predico el ele evangelio, vai me castigar com a sua vara. él me castigará con la vara. Não foi isso que ele disse. Esto no fue lo que él dijo, Ai de mim se eu não pregar o evangelho. sino ay de mí si yo no predico el O evangelio. que ele quer dizer? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Nós já vimos em Atos 20, 24. Ya vimos en Hechos Em 20:24. nada considero a vida preciosa para mim mesmo, Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, contanto que eu complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. con tal de que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor. Essa era a vocação de Paulo. Esta era la vocación de Pablo. Então ele pode dizer de uma maneira tão impressionante Él dice entonces de una manera muy impresionante que ele completa o que falta das aflições de Cristo. que Él cumple lo que falta de las aflicciones de Cristo. Então não são as aflições para redimir a igreja, Las aflicciones no son para redimir la iglesia, são aquelas aflições para edificar a igreja, son aflicciones para edificar la que o iglesia, Senhor não quis fazer sozinho. que el Señor no quiso llevar esto a cabo De solo. Deus nós somos cooperadores. Somos cooperadores de Dios. Agora observe, todos aqueles que o Senhor vocaciona para um serviço particular no corpo, Miren eso, todos a los que el Señor llama para un servicio particular dentro del cuerpo. a uns Deus escolheu A algunos Dios los escogió e os separou y los separó para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. en apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O que esses ministérios vão fazer? ¿Qué es lo que harán estos ministerios? Eles então são os únicos que cooperam com o Senhor para a edificação da igreja? Estos son los únicos que cooperan para la edificación de la iglesia. Podemos dizer, eles vão edificar a igreja? Podemos decir, ellos edificarán la iglesia, Eles irão cooperar ellos cooperarán para o equipamento dos santos, para el equipamiento de los santos, para que os santos desempenhem o seu serviço, para que los santos desempeñen sus servicios, para a edificação do corpo de Cristo. para la edificación del cuerpo de Cristo. Esse é Efésios 4, 12. Esto está en Efesios 4:12. Quão importante é esse versículo? Qué importante es este Porque nós somos versículo, muito tendenciosos a cultuar heróis. porque nosotros tendemos a ser héroes, Um culto a heróis. a poner cultos a héroes, E queremos colocar essas pessoas em plataformas de observação. y los colocamos en una plataforma para observarlos. Esse é meu icono. Ese es mi ícono. E esse é um perigo tão grande, irmão. Este es un peligro muy grande. Você já viu uma pirâmide circense ou dos circos? Essas pirâmides? Ustedes ya vieron esas pirámides Pirâmides humanas. esas pirámides humanas que están en los circos. Você já viu esse Vieram? espetáculo? Na base da pirâmide estão aquelas pessoas de estatura menor, En la base de la pirámide están las personas que son más bajitas, mas elas são enormes na sua largura. pero son anchas. Digamos que elas têm 1,60 m de altura Digamos que ellos miden unos 60 de e altura, tem 1,60 m de largura. pero tienen 1,60 m de ancho. Então eles são a base da pirâmide. Ellos son la base de la São pirámide. muito fortes. Son muy fuertes. Então sobre os ombros deles sobem outra linha de pessoas. Entonces, sobre sus hombros está otra línea de personas. E mais outras pessoas sobem na terceira linha. Y en una tercera línea suben otras E na personas. quarta linha. Y en una cuarta E quem línea. está lá no topo, no auge,
em cima da Quien pirâmide, está en la cima de la pirámide o mais leve e o mais fraco. es el más débil y el más frágil. Todos os fortes estão embaixo da pirâmide. Todos los fuertes están bajo la pirámide. Assim deveria ser na igreja. Así debería ser, de la misma forma la Mas o que nós iglesia. fazemos? Pero ¿qué es lo que hacemos? Queremos colocar aquelas pessoas que idolatramos Queremos colocar a las personas a las que idolatramos lá no alto da pirâmide, allá en el alto, en la cima de la pirámide, para que todos olhem para eles. para que todos les miren. Mas qual é a verdadeira vocação de Deus? Pero ¿cuál es el verdadero llamado de Dios? Escute o que Paulo diz em Efésios 2. Escuchen lo que Pablo dice en Efesios 2. A igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. La iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Então, irmão, escute bem isso. Escuchen bien. Deus tem te dado a graça de receber mais luz. Dios te da la gracia de recibir más luz. Mais de Cristo tem sido realmente formado em você. Más de Cristo es formado en usted. Mais da glória de Cristo tem sido clara para você. Y más de la gloria es clara para usted. Então, há uma outra coisa que está clara. Que hay otra cosa que ya está clara. Deus te chamou para ser a base da pirâmide. Dios te llamó para ser la base de la Que pirámide. muitos possam subir sobre os seus ombros. Que muchos estén sobre sus hombros. Fundamento dos apóstolos e profetas. Ese es el fundamento, la base de los apóstoles y profetas. Quando Ruth estava colhendo nos campos de Boaz, Cuando Ruth recogía, segaba en los campos de Boaz, ela não sabia que aqueles campos eram de Boaz. ella no sabía que los campos eran de Boaz Boaz. é uma figura de Cristo, Boaz es una figura de Cristo. tão linda. Es una figura muy linda. Então Ruth trabalha naquele campo. Porque Ruth trabajaba en aquel campo. Ela trabalhava no campo, Ella trabajaba en el campo. mas ela não conhecia Boaz. Pero ella no conocía a Boaz. Até que Boaz decidiu se apresentar a ela. Hasta que Boaz decidió aparecer delante de ella. Então ele vai àquele campo Entonces él fue al campo e pede informações sobre essa mulher, y pidió información sobre esta mujer. Ruth, uma estrangeira, una extranjera, uma moabita, una perteneciente de Moab. pobre, Ella era pobre, viúva. viuda. Essa é a figura do que nós éramos. Es la figura de lo que éramos nosotros. Estrangeiros, Extranjeros, fora das alianças da promessa, fuera del pacto de la promesa, sem esperança. sin esperanza. Qual era a esperança de Ruth? ¿Cuál era la esperanza de Ruth? Nenhuma esperança. Ninguna. Uma mulher pobre, viúva Una e mujer estrangeira. pobre, viuda y extranjera. Então ela estava trabalhando nos campos de Boaz. Y ella trabajaba en los campos de Boaz. Boaz significa: Boaz significa, nele há força. en él está la fuerza. É uma figura tão linda de Cristo. Es una figura muy linda de Então Cristo. Ruth está no campo de Boaz. Ruth estaba en el campo de Boaz. E Boaz se apresenta a ela. Y Boaz se presenta a ella. Então ele diz assim a ela. Entonces él le dice, Primeira frase de Boaz: la primera frase de Boaz: não vás colher a outro campo. no vayas a recoger a otro campo. Na linguagem do Novo Testamento, isso significa: En el lenguaje del Nuevo Testamento significa, não ameis o mundo. no ames al mundo. O campo de Boaz El campo de Boaz é o melhor lugar onde podemos estar. es el mejor lugar donde podemos Mais estar. vale um dia nos teus átrios Más vale un día en tus do que atrios 1000 em outro lugar. que 1000 en otro lugar. Então Boaz diz a Ruth: Entonces Boaz dijo a Ruth, não vás colher em outro campo. no recogerás en otro campo. A segunda frase é também maravilhosa: La segunda frase es maravillosa. aqui ficarás com os meus servos. Te quedarás aquí junto a mis Ah, siervos. graças ao Senhor, irmãos. Gracias a Dios, hermanos. Nós temos a casa de Deus onde nós moramos. Tenemos la casa de Dios donde nosotros vivimos. Ela é a família de Deus. Es la familia de Dios. Nós somos tão dependentes uns dos outros. Somos dependientes, somos muy Nós não dependientes temos, los unos de los otros. nós não temos nada neste mundo. Pero no tenemos nada en este mundo. Nós temos apenas o nosso Senhor Solo tenemos a nuestro Señor e uns aos outros. y a los unos y los unos a los otros. Ninguém mais compreende nossas vidas. Nadie más puede comprendernos. Ninguém entende a nossa linguagem, o nosso Nadie idioma. puede entender nuestra lengua, nuestro Somos idioma. peregrinos e estrangeiros. Somos peregrinos y extranjeros. Então o que precisamos aprender? ¿Qué es lo que necesitamos aprender? Colher nos campos de Boaz.
a recoger en los campos de voz. Não vás colher em outro campo. No vayas a recoger en otro campo. Não vamos buscar extrair vigor e vida de outras coisas. No vayamos a sacar vigor y vida de otras cosas. Nele há força. En él hay fuerza. Esse é Boaz. Este es vos. Que o Senhor fale mais ao nosso coração Que el sobre Señor isso. hable más a nuestros corazones. Mas também há respecto a uma eso. segunda lição. También hay una segunda lección. Aqui ficarás com os meus servos. Aquí te quedarás junto a mis siervos. Que lição importante é essa? Qué lección tan importante. Porque nós somos tão tendentes a ficarmos isolados. Porque tendemos a aislarnos. E como isso compromete a nossa vida cristã. Y esto compromete nuestra vida cristiana. Nenhum de nós é suficiente em si Nadie, mesmo. ninguno de nosotros es suficiente. Nós por sí mismo. dependemos uns dos outros. Nosotros dependemos los unos Nós de los precisamos otros. da medida de Cristo na igreja. Necesitamos de la medida de Cristo en la iglesia. As reuniões da igreja são profundamente importantes. Las reuniones de la iglesia son muy importantes. Não podemos viver uma relação com Deus de eu e Cristo em minha casa. No podemos vivir una relación de yo con Cristo en mi casa. Não podemos aplicar a palavra noiva de Cristo para mim ou para você. No podemos aplicar la palabra novia de Cristo para mí o Para para usted. nenhum indivíduo cristão. Para ningún individuo. A noiva de Cristiano. Cristo é coletiva. La novia de Cristo es colectiva. Nós somos membros uns dos outros. Nosotros solo somos miembros unos de los Irmãos, otros. não sei até onde nós já temos entendido essa No verdade. sé hasta dónde hemos entendido esta verdad. Porque nós somos tão débeis nesse assunto. Porque somos muy débiles en ese Nós asunto. procuramos ter comunhão uns com os outros na base da simpatia. Nosotros muchas veces buscamos tener comunión unos con otros solo por simpatía. Mas a simpatia e a antipatia são carnais. Pero la simpatía y el ser antipático es de la carne. Nós não temos comunhão baseado nisso. No tenemos comunión basado Qual en é a esto. base da nossa comunhão? ¿Cuál es la base de nuestra comunión? Nós somos membros de Cristo e membros uns dos outros. Que somos miembros de Cristo y miembros los unos de los Os otros. membros que parecem mais fracos são necessários. Los miembros que parecen más débiles son necesarios. 1 Coríntios 12. En 1 Corintios 12, Então essa foi a segunda lição de Boaz para Ruth. esta era la segunda lección. Aqui De Boaz para ficarás com os meus servos. Aquí te quedarás junto a mis siervos. Irmãos, é por causa dessa visão Hermanos, es por causa de esta visión que Davi então orava. que David oró. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Cuán amables son tus tabernáculos, Señor de los ejércitos. Eu encontrei os teus altares. Yo encontré tus altares. Isso fala da casa de Deus. Y esto habla de la casa de Dios. Na casa de Deus há abundância. En la casa de Dios hay abundancia. Então há uma terceira frase que Boaz diz a Ruth. Y la tercera frase que vos dijo a Ruth, Se você estiver acompanhando, si usted está acompañando, isso é Ruth capítulo 2. está en Ruth capítulo Os 2, primeiros versículos. en los primeros versículos. Então o que mais Boaz diz a Ruth? ¿Qué es lo que vos dijo a Ruth? Quando tiveres sede, Cuando tengas sed, vá até as vasilhas ven, acércate a las e vasijas bebe do que os servos tiraram. y bebe de lo que los siervos sacaron. Quantas pessoas dizem assim? ¿Cuántas personas dicen Eu não esto? vou ler livro cristão nenhum. No voy a leer ningún libro Não preciso de cristiano. nada disso. No necesito de esas Preciso apenas da cosas. minha Bíblia. Solo necesito mi Biblia. Mas o que Boaz disse a Ruth? Pero ¿qué dijo vos Se a você Ruth? tiver sede, Si tienes sed, vá às vasilhas ven a las e vasijas bebe do que os servos tiraram. y bebe de lo que los siervos Graças sacaron. a Deus pela vida da igreja. Gracias a Dios por la vida de la iglesia. Nós não bebemos apenas em uma vasilha. No, nosotros no tomamos de apenas de una vasija, Nós bebemos em muitas vasilhas. sino bebemos de muchas vasijas. Santos e profetas Santos y que profetas viveram fiéis ao Senhor, que vivieron fieles al Señor, com visão celestial tão con clara, una visión celestial clara. viram a glória de Cristo de modo tão maravilhoso. Ellos vieron la gloria de Cristo. Esto es maravilloso. E eles pregaram, Ellos predicaron e eles escreveram. y E escribieron. qual é a nossa responsabilidade? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ahora? Bebe Beber do que os servos tiraram. de lo que los siervos sacaron. Irmãos, bendito seja o Senhor. Bendito sea Dios. Quantas vidas foram derramadas.
Cuántas vidas fueron derramadas. Mas nós somos tão orgulhosos. Pero nosotros somos orgullosos. Eu e a minha Bíblia. Yo y mi E Biblia. não preciso de nada No mais. necesito de nadie más. Outro erro que cometemos Es otro error que é cometemos. beber em apenas uma vasilha. Es beber solamente de una vasija. Deus tem tantos vasos. Dios tiene tantos Porque a sua vasos. graça é multiforme. Porque su gracia es multiforme. Nenhuma vasilha é suficiente em si Ni mesma. una vasija es suficiente. Quando Eliseu foi à casa daquela viúva Cuando Eliseo fue a la casa de la viuda e ele foi realizar aquele milagre de multiplicar o azeite, y él fue y multiplicó, e hizo el milagro de multiplicar el aceite. a única coisa que aquela viúva tinha era uma botija de azeite. La única cosa que la viuda tenía era una botella, una vasija de aceite. Então o profeta tomou aquela vasilha Entonces el profeta tomó la vasija e disse à viúva: traga-me vasilhas vazias. y le dijo a la viuda, trae más vasijas vacías. Vasilhas vazias, não poucas. Vasijas vacías, pero no pocas. Então as vasilhas foram sendo trazidas Entonces las vasijas eran traídas. e o azeite foi sendo entornado, virado. Y el aceite fue chorreado, ¿no? E En as, cada va- vasija. e as vasilhas foram chegando Y las vasijas iban e llegando. foram sendo cheias, uma a uma. Y una tras otra fueron siendo A llenadas. partir de uma botija apenas de azeite, Desde una botella de aceite, muitas vasilhas foram cheias. muchas vasijas fueron llenadas. Essa é a história da igreja. Esta es la historia de la iglesia. Mas o que mais aconteceu aí? Pero ¿qué más aconteció? Então Eliseu disse: Eliseo dijo, traze mais outra vasilha. trae otra vasija. Então a viúva disse: Y la viuda dijo, não há mais nenhuma vasilha. ya no tengo ni una vasija. Então a Bíblia diz: Y la Biblia e dice, o azeite parou. y el aceite se acabó. Por que a igreja pode ser tão pobre? ¿Por qué la iglesia puede ser pobre? Porque não há vasilhas vazias. Porque no hay vasijas O vacías. Espírito Santo não pode encher o que já está cheio. El Espíritu Santo no puede llenar lo que ya está Nós lleno. somos tão cheios de nós mesmos. Pero nosotros estamos llenos de nosotros mismos. Quanta presunção Cuánta presunción. e arrogância Cuánta e arrogancia. autoconfiança. Cuánto autoconfianza. E autossuficiência. Cuánta autosuficiencia. Não há mais vasilha nenhuma. Ya no hay vasijas. Então o azeite parou. Entonces el aceite para. Amados irmãos, Amados hermanos, nós fomos chamados para sermos cooperadores do Senhor. nosotros fuimos llamados para ser cooperadores del Señor. Qual é o segredo para essa cooperação? ¿Cuál es el secreto para esta cooperación? Vasilhas vazias. Vasijas vacías. Para que o Senhor possa nos encher do Espírito. Para que el Señor nos llene del Espíritu. Visão, revelação, entendimento espiritual. Visión, revelación y entendimiento espiritual. Cristo sendo formado em nós, Cristo siendo formado en nosotros pelo caminho da cruz. por el camino de la O cruz. que o trabalho da cruz faz em nós? ¿Qué es lo que el trabajo de la cruz realiza en nosotros? Nós já vimos nesses dias. Hemos visto en estos A días. palavra de Deus penetra como uma faca de dois gumes. La palabra de Dios penetra como una daga de dos filos. E Deus arranja as circunstâncias. Y Dios arregla las E Ele circunstancias. deseja então nos quebrantar. Y desea quebrantarnos. Nosso irmão falava há pouco tempo sobre isso. Nuestro hermano hablaba sobre esto. Quebrantamento. El quebrantamiento. Se não há vasilhas vazias, Si no hay vasijas o vacías, azeite vai parar. el aceite para. E Deus não pode seguir com a sua obra. Y Dios ya no puede seguir con su obra. É tão sério usar essa frase. Es tan serio usar esta frase. Deus não pode. Dios no puede. Porque o que Deus não pode? Porque ¿qué es lo que Dios no puede? Deus pode todas as coisas. Dios puede todas las cosas. Mas Ele decidiu Pero Él decidió que Ele não faria a sua obra sozinho. que Él no haría su obra solo. Ele poderia fazer. Él puede hacerlo. Certamente estaria muito melhor do que contar conosco. Y estaría mucho mejor que contando con nosotros. Mas Ele decidiu não fazer. Pero Él decidió no hacerla. Ele confiou a sua obra ao Espírito Santo Él confió su obra al Espíritu Santo. e colocou o Espírito Santo em vasos. Y colocó el Espíritu Santo en vasos. Mas esses vasos são tão complicados. Pero estos vasos son tan complicados. Então, em quem o Senhor confia? ¿En quién puede confiar el Señor? Em última instância, En última instancia, Ele confia no Espírito Santo. Él confía en el Espíritu Porque Santo. o Espírito Santo veio fazer um trabalho. Porque el Espíritu Santo va a hacer algo. E Ele vai continuar pleiteando conosco. Y va a continuar teniendo pleitos
con nosotros. Ele vai batalhar por nós. Él va a pelear por nosotros. Ele vai nos conduzir a aflições e a frustrações. Y nos conducirá a aflicciones y a frustraciones. Porque nós carecemos disso. Porque nos falta eso. Ele vai nos colocar em encruzilhadas. Nos colocará algunas encrucijadas. Ele vai nos colocar de frente para a parede. Nos colocará de frente a la pared. Ele vai nos colocar em túneis escuros. Nos colocará en túneles oscuros. Isso é obra do Espírito Santo. Pero esta es la obra del Espíritu Santo. Não é obra do diabo. No es la obra del diablo. Os túneis começam devagar. Los túneles comienzan a ser menos. Você entra em um túnel pequeno, Entra en un túnel pequeño onde você vê a luz da entrada e a luz da saída. donde ve la luz de entrada y de salida. É um túnel. Es un túnel. Você experimenta algo do trabalhar de Deus. Usted experimenta un poco del trabajar de Dios. Mas vê a luz da entrada e vê a luz da saída. Porque ve la luz de entrada y de salida. Então o Espírito Santo alarga o túnel. Entonces el Espíritu Santo alarga el túnel. Quando nós entramos no túnel, Cuando entramos en el túnel, vemos só uma pequena luz na entrada vemos una pequeña luz en la e entrada outra pequena luz na y otra saída. pequeña en la salida. E então o Espírito Santo nos põe num túnel curvo. Y luego el Espíritu Santo nos pone un túnel que es curvo. Então não vemos a luz da entrada Ya no vemos la luz de e entrada nem a luz da saída. ni de la salida. Por quê? ¿Por qué? O justo viverá da fé. Porque el justo vivirá por la fe. Não andamos por circunstâncias. No andamos según Não circunstancias. andamos por vistas. No por vista, Nós andamos por fé. sino por fe. Moisés deixou o trono do Egito Moisés dejó el trono de Egipto para sofrer com o povo de Deus no para deserto. sufrir con el pueblo de Dios. en el Moisés não era desierto. louco, não era insano. Moisés no era un loco, Ele via aquele que é invisível. sino que él veía al invisible. E então ele tomou uma decisão. Y él tomó una decisión. Irmãos, será que nós temos tomado essa decisão? Nosotros hemos tomado esta decisión. Ele deixou os tesouros do Egito. Moisés dejó los tesoros de Ele Egipto. considerou os tesouros do Egito Él consideró estos tesoros. menores, muito inferiores Los consideró menores e inferiores do que o opróbrio de Cristo. que el oprobio de Cristo. Sofrer com o povo no deserto. El sufrir con el pueblo en el Que desierto. história é essa história de Moisés? ¿Qué historia es esta? Primeiro ele é um príncipe, Él es un príncipe. depois ele é um pastor de ovelhas. Después un pastor de ovejas. 40 anos príncipe, 40 años príncipe. 40 anos pastor de ovelhas 40 años pastor de e ovejas. 40 anos o homem de Deus guiando o povo de Deus. Y 40 años el hombre de Dios que guiaba al pueblo de Israel. Então essas são as aflições de Cristo. Estas son las aflicciones de E Cristo. Paulo disse: eu preencho na minha carne Y Pablo dice, yo cumplo en mi carne a favor da igreja, en favor de la iglesia, que é o seu corpo. que es su cuerpo. Então, irmãos, que versículo maravilhoso. Qué versículo maravilloso. Vamos fazer uma pergunta para nós. Haremos una pregunta. Nós estamos sofrendo para a edificação da igreja? ¿Estamos sufriendo para la edificación de la iglesia? Ou nossos sofrimentos são por causa de circunstâncias? ¿O nuestros sufrimientos son por causa de alguna Nós circunstancia? somos tão sensíveis. Somos muy sensibles. Parecemos uma bexiga, um balão de ar. Como esse de Parecemos aniversário, de cumpleaños. un globo de aire. Se algo nos toca, Si algo nos toca, nós explodimos. explotamos. Será que temos sofrido pela edificação da igreja? ¿Acaso hemos sufrido por la edificación de la iglesia? Então, amados irmãos, Hermanos amados, esses são os únicos sofrimentos que têm valor para Deus. estos son los sufrimientos que tienen valor para Dios. Então Paulo completa esse capítulo. Pablo termina este capítulo Ele diciendo diz que da igreja ele se tornou servo ou ministro, verso 25. el versículo 25 que dice que Da igreja me tornei ministro. me volví ministro de la iglesia. Veja que palavra interessante. Miren qué palabra tan interesante. Paulo é servo de Cristo Pablo es siervo de e Cristo, Paulo é servo da igreja. pero también Pablo es siervo de la iglesia. Parece que a palavra servo de Cristo, Parece que la palabra siervo de Cristo, há muito tempo, nos nossos dias, desde hace mucho tiempo, en ela nuestros días, adquiriu um caráter de sublimidade. ahora título. tiene un título, un carácter de sublime. Servo de Cristo. El siervo de Cristo. Compreende? Mas a palavra servo significa escravo.
Pero la palabra siervo significa esclavo. Nós temos uma visão tão errada sobre Paulo. Tenemos una visión errada sobre Pablo. Se Paulo mostrasse para nós as suas costas, Si Pablo sua espalda, si Pablo nos mostrase su espalda, o que nós veríamos? ¿qué veríamos allí? As costas de um escravo surrado. La espalda de un esclavo lastimado. 195 chicotadas. 195 látigos. Ele diz 5 vezes recebi dos judeus. Él dijo que 5 veces los había recibido. Uma quarentena de açoites menos um. Una cuarentena menos 1 de azotes. 5 vezes 39. 5 veces 39. 195. 195. As costas de Paulo estavam todas deformadas. La espalda de Pablo estaría toda deformada. Ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Nadie me moleste porque traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Será que nós estamos dispostos? ¿Será que estamos dispuestos? É muito romântico falar sobre o Evangelho. Es romántico hablar sobre el Evangelio. Muito romântico falar sobre servir ao Senhor. Muy romántico decir, voy a servir al Señor. Mas será que nós temos marcas do serviço? Pero ¿será que tenemos las marcas del servicio? Deixa eu terminar lendo um versículo. Déjeme terminar leyendo este versículo. Não podemos alongar mais. No podemos alargarnos más. Salmo 66. Salmo 66. Veja o que diz os versos 10 a 12. Miren lo que dicen los versículos del 10 al 12. Veja o que Deus fez com seu povo. Miren lo que Dios hace con su pueblo. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Porque tú nos probaste, oh Dios. Acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Nos ensayaste como se afina la plata. Tu nos deixaste cair na armadilha. Nos metiste en la red. Oprimiste as nossas costas. Pusiste en nuestros lomos pesada carga. Fizeste que os homens cavalgassem sobre as nossas Hiciste cabeças. cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Passamos pelo fogo e pela água. Pasamos por el fuego y por el agua. Porém, afinal, Y nos sacaste. nos trouxeste para um lugar espaçoso. Y nos sacaste a abundancia. Que verso maravilhoso. Qué versículos Não maravillosos. foi o diabo que fez essas coisas. No fue el diablo quien hizo esto. Foi Deus mesmo. Fue Dios E o mismo. que Deus está fazendo com o seu povo? ¿Y qué es lo que Dios hace con su Olha essa pueblo? palavra, acrisolaste. Miren esa palabra, a ensayar o acrisolar. Você sabe o que é um crisol? ¿Saben lo que es un crisol? É onde se coloca o ouro ou a prata. Es una vasija donde se coloca el oro o la plata. Me lembro quando eu era uma criança ainda. Me acuerdo cuando era un niño, Meu pai trabalhava com metais. mi papá trabajaba con metales. Ele era um odontólogo. Él era odontólogo. Então eles deveriam aprender a fundir a prata. Entonces ellos debían aprender a fundir la plata. Então se coloca a prata naquele crisol. Entonces colocaba la plata en el crisol. Agora a prata é cheia de impurezas, não está pura. Y la plata es llena de impurezas, no es pura. Ela é colocada no crisol porque ela é impura. Es colocada en este crisol porque es impura. Então aquele fogo no maçarico chega perto da prata. Entonces se trae el fuego con un flameador cerca a la plata. E o trabalho começa a ser feito pelo fogo. Y el trabajo empieza a ser hecho por el fuego. Mas há uma coisa tão linda aqui. Pero hay algo tan lindo aquí. E eu me lembro como se fosse hoje. Me acuerdo como si fuera hoy. Meu pai estava fundindo aquela prata. Mi papá fundía la plata. Então as impurezas de dentro da prata vinham para a superfície. Entonces las impurezas de dentro de la plata iban a la superficie. Então aquelas manchas escuras ficavam sobre a prata. Entonces las manchas oscuras subían a la superficie E de la como que plata. girando na superfície da prata. Y estaban moviéndose en la superficie de la plata. E o fogo chegando a elas. Y el fuego llegaba hacia ellas. Até que todas aquelas coisas negras fossem eliminadas. Hasta que todo eso que estaba negro fuese E eliminado. qual é o ponto em que a prata estaria pronta para a fundição? ¿Y cuál es el punto en que la plata estaba lista para fundirse? Quando aquele que está fundindo a prata, Cuando el que está fundiendo la plata, ele pode ver o seu rosto cuando él puede reflejarse su rostro na prata. en la plata. Isso é o que o Senhor está fazendo conosco. Esto es lo que Dios hace ahora con Por que Ele nosotros. coloca o fogo nas nossas vidas? ¿Por qué coloca fuego en nuestras vidas? Por dois motivos.
Por dos motivos. Porque em nós há impurezas. Porque en nosotros hay impurezas. Segundo motivo, Y el segundo motivo. Ele quer ver o seu rosto em nós. Él quiere ver su rostro reflejado en nosotros. Para que Cristo seja formado em vós. Para que Cristo sea formado en vosotros. Irmãos, esse é um trabalho tão fiel. Es un trabajo muy fiel. Porque se o fogo chegar muito perto, Porque si el fuego llega muy cerca, ele vai queimar a prata. quema la plata. A prata ficará inútil. Y la plata se inutiliza. Então a mão do fundidor Entonces la mano del que tem funde que ser muito hábil. tiene que ser muy hábil. Assim são as mãos do nosso Senhor. Así son las manos de nuestro Dios. E qual é o motivo da prata ser fundida? ¿Cuál es el motivo para que se necesite fundir Limpar la as plata? impurezas, Limpiar las impurezas. ver o seu rosto em nós. Ver su rostro reflejado en nosotros. Mas há uma terceira coisa. Pero hay algo más. Há um molde que foi feito aqui e está preparado. Hay un molde ahí que está siendo preparado. Agora essa prata vai ser colocada em um centrifugador. Entonces la plata es colocada allí y en un centrifugador. E quando ela já está pronta, então a prata é injetada nesse molde. Entonces cuando está listo, la plata es inyectada en este E molde. antes, então, essa prata não tinha forma. Y la plata no tenía forma. Ela estava antes. derretida. Estaba derretida, Mas líquida. agora, quando ela entra nesse molde, Pero cuando entra en este molde, ela é conformada ao molde. tiene la forma de este molde. Qual é o propósito de Deus? ¿Cuál es el propósito de Dios? Aqueles que Ele conheceu de antemão, A los que conoció de antemano, Ele os predestinou los predestinó para serem feitos conforme ou conformados à imagem do seu Filho. para conformarlos a la imagen de su Hijo. Mas nós somos uma prata dura Pero nosotros somos una plata dura e uma prata impura. y una plata impura. Então precisamos que o fogo faça o seu trabalho. Necesitamos que el fuego trabaje Para que sejamos livrados das impurezas para que seamos librados de las impurezas e para que sejamos maleáveis. y para que podamos ser maleables. E Deus possa então nos colocar na sua Y forma. Dios pueda colocarnos en la forma que Él quiere. A sua forma é o varão perfeito. Y esta forma es el varón O perfecto. varão aprovado por Deus. Es el varón aprobado por Dios. Então é isso que Ele está fazendo em nós. Esto es lo que está haciendo en nosotros. Então o último verso para concluirmos. Y el último verso para concluir. Mais um salmo. Otro salmo más. Salmo 129, 3. Salmo 129, 3. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Sobre mis espaldas araron los aradores. Nele abriram longos sulcos. Hicieron largos surcos. Ai, irmãos. Como nós podemos olhar para isso ¿Cómo miramos esto? e entender que isso é o propósito de Deus? ¿Podemos entender que esto es el propósito de Dios? Sabe o que somos tentados a dizer? Saben, a veces somos tentados a decir esto. Deus é o vingador. Dios es mi vengador. Aqueles que têm feito isso ou aquilo, Los que me han hecho esto o esto. Deus é o vingador. Dios es vengador. Nós estamos querendo a justiça, a vingança de Deus sobre eles. Queremos que la justicia y la venganza de Dios vaya sobre ellos. Deus certamente é o vingador. Dios es el vengador. Cada servo do Senhor responderá a Ele mesmo pelo seu Y serviço. cada siervo de Dios responderá a él mismo por su servicio. Nós não temos nada que ver com isso. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Qual é a nossa responsabilidade? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Sobre mis espaldas araron los aradores E nele fizeram longos sulcos. e hicieron largos surcos. Por que a terra é sulcada? ¿Por qué se necesita surcar la tierra? Porque sem esses sulcos, Porque sin estos a surcos semente não irá germinar. la semilla no germinará. Por que nós podemos ter uma vida infrutífera? ¿Por qué tenemos una vida infructífera? Porque o nosso dorso está liso. Porque nuestra espalda está lisa. Se o Senhor encontrar lugar para passar seu arado em nós, Si el Señor encuentra un lugar para pasar su arado então a sobre semente nosotros, pode ser lançada ahí la semente será puesta, la semilla será puesta e dará muito fruto. y dará mucho fruto. Ah, irmãos, Hermanos, esse é o segredo da frutificação. ese es el secreto de la O grão de fructificación. trigo cai na terra El grano de trigo cae en la tierra e morre. y muere. Se não morrer, fica só. Si no muere, estará solo. Esse é o princípio da frutificação. Este es el principio de la No fructificación nosso matrimônio, en nuestro matrimonio. quem não morrer, fica só.
Quien no muere se queda solo. Podemos viver dois debaixo do mesmo teto. Podemos vivir dos debajo del mismo techo. Mas se a cruz não trabalhar em nós, Pero si la cruz no trabaja en nosotros, se não morrermos, si no morimos, ficaremos só. nos quedaremos solos. Qual é o segredo da vida e da comunhão conjugal? ¿Cuál es el secreto de la vida matrimonial? É morrer. Es morir. Quando nós morremos para nós mesmos, Cuando morimos para nosotros mismos, então temos verdadeira união. allí hay una verdadera unión. Por que os matrimônios, na maioria, não funcionam? ¿Por qué en la mayoría de las veces los matrimonios no funcionan? Porque nós somos como sanguessugas. Porque somos como Aquele que gruda na pele para extrair o somos sangue. como zancudos, No, sanguijuelas. a sanguijuelas, perdón. Nós queremos extrair dos outros toda a vida. Queremos extraer, sacar del otro toda la vida. Nosso espírito não é de serviço, Nuestro espíritu no es de servicio, é de ser servido. es de ser servido. Então quem não morrer, Quien no muere fica só. se queda solo. Esse é o princípio da frutificação. Este es el principio de la fructificación. Então vamos terminar com o último verso de Colossenses. Terminaremos con un versículo de Colosenses. Colossenses 1:27. Colosenses 1:27. E aqui concluímos. Aquí terminamos. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Na verdade, aí a frase é: Cristo formado em vosotros. A la verdad, la frase es Cristo formado en vosotros. Não apenas Cristo em vós pela regeneração, No solo Cristo en vosotros por medio de la regeneración, mas Cristo formado em vós. pero Cristo formado en vosotros. Por isso ele escreve em Gálatas 4:19: Por eso en Gálatas 4:19 dice: Mis hijitos, hijitos míos, por quem sofro de novo dores de parto, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, até que Cristo seja hasta que Cristo sea formado. formado en vosotros. Essa é a nossa necessidade. Esta es nuestra necesidad. Cristo formado em nós Que Cristo sea formado en nosotros. é a única esperança que a glória de Deus seja manifestada. Es la única esperanza que tenemos para que la gloria de Dios sea Então manifestada. preste atenção na seriedade disso. Miren cuán serio es Se esto. nós orarmos, venha o teu reino, Si oramos, venga tu reino, faça-se a tua vontade, hágase de tu voluntad, assim na terra como no en céu, la tierra como en el cielo, que a tua glória encha toda a y que terra. tu gloria llene toda la tierra. Sabe como Deus responde essa oração? ¿Sabe cómo Dios responde esto? O caminho da cruz. El camino de la cruz. Porque se não morrer, fica só. Porque si no mueres, Cristo formado em nós. Cristo formado en nosotros, Essa é a única esperança da glória. es la única esperanza de gloria. Ah, irmãos, que o Senhor nos ajude. Que el Señor nos ayude. E assim Paulo conclui essa primeira parte de Colossenses. Y Pablo concluye así esta primera parte Na de verdade, ele Colosenses. conclui lá nos versos 28 e 29. Y concluye en realidad en los versículos 28 y 29, Quando ele diz que ele foi chamado para anunciar o Evangelho, cuando dice que él fue llamado para anunciar el e Evangelio. ele diz qual é esse propósito. Y él dice cuál es este propósito. Veja o verso 28. En el versículo 28, Vamos ler, por favor. a quienes anunciamos amonestando a todo hombre, Veja, todo homem, y enseñando a todo hombre, a todo homem, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. 3 vezes nesse versículo. 3 veces en este versículo. Todo homem, todo homem, todo homem. Qual era a carga de Paulo? ¿Cuál es la carga de Por isso ele Pablo? sofria tanto, irmão. Por esto es que sufría tanto, Porque ele via a igreja porque él veía a la iglesia, uma menina una niña imatura. inmadura. E qual era o sofrimento do seu coração? ¿Cuál era el sufrimiento en su corazón? Apresentar todo homem perfeito. Presentar todo hombre perfecto. A palavra aí é maduro, La palabra aquí es maduro, adulto adulto, em Cristo. adulto en Cristo. Senhor Jesus não terá núpcias com uma igreja menina. El Señor Jesús no se casará con una iglesia niña, Isso infantil. aqui no mundo natural é um crime. Aquí en el mundo natural eso es un Você não crimen. pode se casar com uma menina. Usted no se puede casar con una niña. Nem Cristo irá se casar com Y uma menina. Cristo tampoco se casará con una niña. Então o que o Espírito Santo está fazendo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora? Apresentar todo homem perfeito em Cristo. Presentar
En Cristo Jesús, perfecto a todo hombre. Aí terminamos com o verso 29. Y terminamos con el versículo Ele vai dizer 29. que é por isto, para apresentar todo homem perfeito em Cristo, Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Onde nós já lemos essa palavra potência nesse capítulo? Onde está? Potencia de la gloria. Potência de sua glória. De su gloria. En la potencia de su Quando gloria. Paulo orava pelos colossenses, Pablo oraba por los que colossenses, vocês sejam fortalecidos que ustedes sean com fortalecidos todo o poder, con todo poder, segundo a potência da sua según la glória. potencia de su Então gloria. Paulo conhece a potência da sua glória. Entonces Pablo conoce esta potencia. Ele diz: a potência da sua glória, Él dice, la potencia de su ela gloria, me fortalece. esta me fortalece. Então o meu serviço tem sido eficaz, Entonces, mi servicio es eficaz. porque ele lutava segundo a potência do Senhor. Porque él luchaba según la potencia de Dios. Ele diz: essa potência Él dijo que esta potencia atua poderosamente em mim. actúa poderosamente en mí. Oh, irmãos, quanto precisamos aprender esse segredo. Hermanos, necesitamos aprender este secreto. Mas se nós somos fortes, Pero si somos fuertes, então é a nossa potência. es nuestra potencia. Mas se a cruz tem trabalhado em nós, Pero si la cruz trabaja en nosotros, então é a potência da sua glória. entonces la potencia de su gloria. Então que o Senhor nos ensine mais desse caminho. Que el Señor nos enseñe más este O camino. caminho para a glória El camino a la gloria é a cruz. es la cruz. Pela palavra de Deus trabalhando em nós, Por medio de la palabra de Dios trabajando en nosotros, ela vai expor as nossas impurezas, ella expondrá las impurezas mas ela vai queimar as nossas y impurezas, quemará esas impurezas até que Cristo veja o seu rosto em nós. hasta que Cristo vea su rostro reflejado en A nosotros. cruz trabalhando pela palavra, La cruz trabajando por medio de la e palabra. também a cruz trabalha pelas circunstâncias. Y la cruz también trabajando por medio de las circunstancias. Então, irmãos, deixemos de reclamar. Ya no reclamemos, hermanos. Tiago capítulo 4 ele escreve: En Santiago 4 escribe: irmãos, não nos queixemos uns dos outros. Hermanos, no nos quejemos los unos de los otros. Paulo escreve em Filipenses 2: Pablo escribe en Filipenses 2: fazei tudo sem murmurações, hagan todo sin murmuraciones, porque ele compreende o caminho da cruz. porque él comprende el camino de la cruz. Deixe que o Senhor trabalhe sobre nós. Deje que el Señor trabaje sobre Ele vai nosotros. usar nossa esposa, Usará nuestra esposa, vai usar nosso marido, usará nuestro vai usar marido, os nossos filhos, usará nuestros vai usar o hijos, nosso patrão, usará al patrón, vai usar al os jefe, nossos empregados, usará a los empleados, vai usar a saúde e a doença. usará la salud y la enfermedad, Ele usará todas as coisas y él usará todo para produzir um único resultado: para producir un resultado. Cristo formado em nós. Cristo formado en nosotros. Graças a Deus pelo seu propósito. Gracias a Dios por su propósito. Vamos orar. Oremos. Querido Pai Celestial, Querido Padre Celestial, muito obrigado pela potência da glória de Teu Filho. gracias por la potencia de la gloria de tu Hijo. Em tudo temos sido fortalecidos nele. En todo hemos sido fortalecidos en Él. Mas, Senhor, te pedimos uma melhor compreensão Señor, te pedimos tener una mejor comprensión do que significa o caminho da cruz. de lo que significa el camino de la cruz. Abra os nossos olhos, Senhor. Abre nuestros ojos, Señor. É o Senhor quem nos coloca no Teu crisol. Eres tú quien nos pone en el crisol. É o Senhor quem nos faz passar pelo fogo e pela água. Eres tú quien nos hace pasar por el fuego y por el agua. E, afinal, Y al final o Senhor nos conduz a um lugar riquíssimo, nos conduces a un lugar riquísimo, a um lugar espaçoso. a un lugar espacioso. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ten misericordia de nosotros. Ajuda-nos Señor. Ayúdanos a não desfalecermos. a que no desfalezcamos. Alenta os nossos corações. Alienta nuestros corazones. Abre os nossos olhos. Abre nuestros ojos. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ayúdanos Ti. a ser fieles a ti. Continua trabalhando a cruz em nossas vidas, Continúa trabajando a la cruz en nuestras vidas. para que Cristo seja formado em nós. Para que Cristo sea formado en nosotros. Ensina-nos estas lições, Senhor. Enséñanos, Señor, esas lecciones. O Senhor é tão paciente, Señor, eres tan paciente, longânimo, longánimo, fiel, fiel, amoroso. amoroso. Obrigado por Tuas mãos, Senhor. Muchas gracias por tus manos. Nós Señor. descansamos nas Tuas mãos. Descansamos en tus manos. Completa Teu trabalho em Completa tu nós. trabajo en nosotros. Queremos ser vasilhas vazias. Queremos ser vasijas vacías. Nós te suplicamos que o Teu azeite encontre vasilhas vazias.
Te suplicamos que tu aceite encuentre vasijas vacías. E a tua obra seja Y completada que tu obra sea completada. para o louvor da glória da tua graça. Para la alabanza de la gloria de tu gracia. Em nome do Senhor Jesus En el oramos. nombre del Señor Jesús oramos. Amém. Amén.